Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa. Esta semana vamos voltar a falar do Orçamento de Estado, do ensino, da habitação. O Governo trouxe novas coisas para a mesa esta semana. Vamos aos Estados Unidos da América abordar as eleições presidenciais que se aproximam cada vez mais e acabamos o episódio na Venezuela. Venham comigo. O Orçamento de Estado continua a causar muita discussão, mas nesta terça-feira o Governo conseguiu dar um passo em frente relativamente à inclusão de propostas aprovadas na Assembleia contra a vontade da Aliança Democrática. Ao contrário do que foi feito e dito em julho, acerca da inclusão de propostas como a descida do IRS e o fim das portagens da escute, desta vez o Governo foi claro e garantiu que a previsão de saldo positivo de 500 milhões no próximo ano já contempla estas mesmas medidas. De referir que esta inclusão de medidas da oposição fica claramente muito bem no discurso governamental da Aliança Democrática. Mas não esquecer que chegaram a ser estudadas formas para conseguir travar estas mesmas medidas. Tais à parte, a opção do governo significa um passo muito grande no processo orçamental e demonstra respeito pelas decisões tomadas nas sessões plenárias na Assembleia da República. Depois do pedido afincado pelo Nuno Santos, o Governo disponibilizou também os números essenciais do quadro macroeconómico em que vão assentar as contas de 2025. Ou seja, parece haver um claro aproximar do Partido Social Democrata com o PSD. Mas apesar disso, não foram feitos avanços em dois dos tópicos que o líder socialista considera prioridade para aprovar o orçamento. São eles, como já falámos, a descida do IRC e a descida do IRS jovem. Além desta abertura dos socialistas, apenas o PAN e a IEL se mostraram abertos às negociações. No dia em que correram estas mesmas, em torno do Orçamento de Estado, o Partido Chega esteve presente, não esteve representado, e a partir de Castelo Branco, quando correram as jornadas parlamentares do partido, André Ventura reafirmou que não dará luz verde a um orçamento negociado pelos socialistas. Voltando a abordar o referendo no Chega, ainda no primeiro dia das jornadas parlamentares, o tópico da imigração continuou em cima da mesa, mesmo depois da recusa de todos os partidos à ideia do referendo. Foi dito por um deputado do Chega que Portugal não precisa de imigrantes para sustentar a falta de mão de obra. Quem não defende esta mesma ideia é o presidente da CTP, Confederação de Turismo em Portugal, que disse, passo a citar, a falta de mão de obra é uma realidade e tem sido ultrapassada pela imigração. Acho que não há outra maneira de o fazer. Quem concordou com estas declarações foi também o vice-presidente da CAP, que é a Confederação de Agricultores Portugueses. Reforçou a necessidade de continuar a garantir condições para recorrer a cidadãos estrangeiros, já que 40% é um número importante, já que 40% da mão de obra agrícola já é imigrante. Avançando agora para a notícia da semana, que irá para a fuga de 5 reclusos da prisão Vale de Judeus. A Ministra da Justiça deu uma conferência esta terça-feira, onde foi perentória a apontar falhas, ao dizer que foi uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis e que pretende serem irrepetíveis. Rita Alarcão Judice anunciou também que os mandados de detenção europeus já foram emitidos. Estes mandatos de detenção europeu é uma ordem judicial emitida por um país da União Europeia que solicita a captura e entrega de uma pessoa procurada, seja para responder ou a um processo penal, ou para cumprir uma sentença, ou até para uma medida de privação de liberdade em outro país-membro. A Ministra da Justiça acabou também por anunciar uma auditoria urgente a 49 estabelecimentos prisionais. Soubemos também esta semana que o Governo vai mais que duplicar a oferta de habitação pública, passando de 26 mil para 58 mil casas até 2030, segundo o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz. As 26 mil casas já estavam contratualizadas, mas apenas 2 mil foram entregues, e 10 mil não vão conseguir cumprir os prazos do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Em termos de financiamento, o Governo juntará aos 1,4 mil milhões do PRR 2,8 mil milhões que vêm diretamente do Orçamento de Estado. O setor da construção em Portugal enfrenta uma falta significativa de mão de obra, com uma lacuna estimada em cerca de 80 mil trabalhadores. De acordo com Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário, esta escassez ameaça a capacidade do setor de responder à enorme demanda criada pelo aumento da oferta da habitação pública, especialmente no prazo estabelecido até 2030. Para lidar com este problema, o Governo está a considerar, obviamente, conseguir regularizar imigrantes de uma forma massiva que poderiam ser integrados no mercado de trabalho após receber formação adequada nos centros especializados. A ideia é criar uma espécie de via verde para acelerar a legalização desses imigrantes, permitindo assim que eles possam preencher estas vagas disponíveis no setor da construção. Miguel Pinteluz, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, está a trabalhar num pacto com o setor da construção e imobiliário, em colaboração com o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que está a tratar da regularização de cerca de 400 mil imigrantes
Esse pacto incluiria também medidas para aumentar a mão de obra disponível através de imigração, além de coordenar a oferta pública e privada de construção, que também compete pelos mesmos recursos humanos. Sobre a educação, avançando para uma recomendação oriunda do Governo, que quer que os estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo ciclo impeçam o uso de telemóveis nos recreios e salas de aula. Já para o terceiro ciclo, o Governo recomenda ações de sensibilização acerca do uso em excesso do telemóvel. A medida não é obrigatória, mas foi apresentada como forte recomendação. Esta recomendação foi aprovada num Conselho de Ministros que se focou na educação e de lá saiu aprovada a realização de um concurso extraordinário de vinculação de professores contratados para escolas com maiores dificuldades de recrutamento e também, na mesma reunião, o apoio aos professores deslocados em estabelecimentos que os alunos têm tido mais faltas de aulas. Vamos agora para os Estados Unidos da América, pois esta semana, como anunciei no passado episódio, tivemos o primeiro confronto, peço desculpa, entre Kamala e Donald Trump. Antes de falarmos do debate, é importante perceber que, quando avaliamos o mesmo, partimos sempre de um princípio de interpretação e o que eu vou tentar fazer é algo que seja o mais imparcial e factual possível, não sendo fácil quando o tema é um debate. Antes de falarmos do debate em si, as eleições estão bastante equilibradas, com uma vantagem em números absolutos para Kamala Harris, algo que deverá até ser irrelevante devido ao sistema que já aqui falamos norte-americano. Até é de recordar, e é muito importante, que em 2017 Donald Trump teve 3 milhões de votos a menos, mas mesmo assim venceu a Hillary Clinton. Passando assim para o debate, Kamala Harris, como foi público, passou por um processo intensivo de preparação para embater Donald Trump. Já do outro lado, Trump disse com muita naturalidade que não se tinha de sequer de preparar. Indo para o teor do debate, as sondagens deram uma ligeira vitória à democrata. Donald Trump pareceu mais perdido e até foi corrigido mais do que uma vez pelos moderadores acerca da veracidade das suas afirmações, algo que o próprio acabou naturalmente por contestar no dia a seguir, numa entrevista à Fox News, onde o mesmo disse também que foi o seu melhor debate de todos os tempos. Esta indignação do republicano mostra que até o próprio sabe que nem tudo lhe correu bem. O Washington Post fez entrevistas em alguns dos swing states e 23 dos 25 entrevistados preferiram Kamala, principalmente em assuntos como política, saúde e a questão da interrupção voluntária da gravidez. Já Donald Trump levou vantagem no tópico da economia, que é claramente o ponto fraco não só de Kamala, mas da candidatura democrata. Saindo agora do debate para uma notícia que não parece relevante, mas poderá influenciar muitos votos, nas próximas eleições americanas, é que Taylor Swift, uma das artistas mais influentes no cenário mundial, fez um post onde declarou apoio a Kamala Harris. Partimos agora para a Venezuela. Tivemos notícias importantes acerca de Edmundo González, que se está exilado em Espanha, depois de ter recebido um mandato de prisão que já aqui abordei no episódio passado. Esta posição do líder da oposição venezuelana tem sido contestada, pois ficando na Venezuela mostraria que respeitava o voto, mesmo indo preso. Certamente isso haveria naturalmente mais manifestações, mas a opção do mundo foi tomada. O Congresso espanhol cedeu autorização a Edmundo González para ser reconhecido, peço desculpa, como presidente venezuelano. Pedro Sánchez, chefe do governo, alegou que o Congresso espanhol ter reconhecido não quer dizer que isso seja respeitado. Mas pelo menos, e, para, e é um bom princípio, tivemos finalmente um país a tomar uma posição relativamente à Venezuela. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem que o episódio está também disponível nas plataformas de podcast habituais, Apple Podcast e no Spotify. Voltamos a encontrar no próximo domingo, à mesma hora. Até lá.